Fala galera, tudo jóia? Eu sou o Octavermet e hoje é dia de fazer o review mais fácil que eu já fiz até hoje. É o review do novo Motorola E da segunda geração em sua versão mais completa. Por que o review mais fácil? Porque é um celular sensacional, não tenho o que falar desse aparelhinho, tá? É um aparelho com custo versus benefício incrível e vocês vão conhecê-lo muito mais agora. Vamos lá então. Esse aqui é o novo Motorola E da segunda geração. Essa versão é a mais completa. Ele tem 4G, Dual Chip, 16 GB de armazenamento, tela de 4 polegadas e meia IPS, bateria de 2.400 mAh, câmera traseira de 5 megapixels e frontal VGA. Ele já vem com essas Motorola Band e não lembro se eu disse, mas também tem TV digital, ok? Existe também o Motorola E segunda geração com 3G e também 8 GB. Mas a diferença de preço entre a versão 4G e a 3G é muito pequena. Então não recomendo a versão 3G com 8 GB. Pegue já de uma vez a 4G com tudo isso aqui. Por quê? Bom, em primeiro lugar, 16 GB de armazenamento é muito mais interessante do que 8, porque você pode simplesmente instalar aplicativos à vontade, que é difícil lotar tudo isso, tá? Como ele tem slot microSD, as fotos e músicas você vai deixar lá no microSD. Deixa a memória de 16 GB toda para aplicativos. Também tem a televisão, que a versão mais simples não tem. Também já vem com duas Motorola Band, que a versão mais simples não vem. E tem um outro argumento que poucas pessoas sabem, mas a versão 4G é mais rápida do que a versão 3G, porque tem um processador melhor. Isso mesmo, como o processador dos celulares é tudo em um, para fazer a versão 4G eles tiveram que usar um processador mais novo, porque o mais novo suportava 4G. Então na versão 3G é usado o Snapdragon 200, mas na versão 4G é usado o Snapdragon 410. Ambos são quad-core 1.2 GHz, mas o 4G, que é o 410, ele é um tipo de processador Cortex A53, enquanto o 3G é um processador Cortex A7. O A53 é um novo tipo de processador, ele é 64 bits, coisa que o 3G não é. Portanto, quando o Android aproveitar 64 bits, esse processador vai ganhar mais desempenho, ou seja, você já está se preparando para o futuro. E Cortex A53 é um processador que tem desempenho de Cortex A9 com consumo de A7. Diferente daquele outro, do 3G, que é um A7 já. Ou seja, é um consumo de A7 com desempenho de A7. Tá? Então, em tese, pelo menos, o Motorola E com 4G é mais ou menos 15% mais rápido do que o 3G, ok? Pelo menos 15% mais rápido. Fora o que pode ser aproveitado futuramente com 64 bits. Bom, então, comprando a versão 4G, além de ganhar a televisão aqui, né, a versão mais completa, melhor dizendo, além de você ter a televisão, 16 GB, essas personalizações aqui com o Moto Band, você ainda vai ter um processador mais moderno. Então, como a diferença entre a versão mais simples e a mais top é coisa de R$100, você já sabe qual pegar, né? Bom, continuando, veja aqui o design então, o aparelhinho é muito bacana. Além de ser quad-core 1.2 GHz com 1 GB de RAM, ele tem essa tela IPS aqui de 4 polegadas e meia, muito bonita. A câmera foi melhorada, agora é 5 megapixels, não é foco fixo, tá? Ela tira a foto de perto, sim. E tem mais uma câmera frontal VGA. O Android que vem nele já é o 5.0 o Android Lollipop, tá? Como vocês sabem, a Motorola modifica pouco o Android, ele não chega a ser puro, porque tem alguma modificação, né? Mas é pouca coisa. A Motorola adicionou algumas modificações para o aparelho aprender mais o seu estilo, mexe com questões de agenda, questão de horários. Ele fica em silencioso sozinho num horário que ele percebe que você vai dormir sempre, que você para de usar. Ele tem essa questão aqui de você balançar e ele abrir a câmera. Então tem algumas modificaçõezinhas da Motorola, tá? Mas não é muita coisa. Para vocês verem, até onde eu lembro, o Motorola E da primeira geração era foco fixo. Mas esse aqui
não é foco fixo, tá? Então ele consegue focar de perto e foca muito rapidamente, olha só. Pronto, focou, estão vendo? O aparelho foca rapidinho mesmo. Eu gostei bastante da esperteza da câmera dele já em perceber o objeto próximo e até que tem uma definição razoável para a faixa de preço. A câmera frontal é uma câmera muito simples, só serve mais para videoconferência e para você mandar uma foto no WhatsApp para um amigo, para um namorado, namorada. Não é uma câmera muito legal para você tipo tirar fotos para pôr no Facebook, por exemplo, com a turma toda. É uma câmera VGA, então a resolução é bem limitada mesmo. Mas já quebra um galho, né? Você vai poder fazer Skype e mandar suas fotos aí via WhatsApp. Facebook até dá, mas a resolução vai ficar um pouquinho ruim se você olhar por um computador. Tá? O aparelho é muito esperto, tá? Ele faz... Essa versão é a mais top, como eu já disse para vocês, que tem o processador mais invocadão. Ele fez 23 mil pontos no AnTuTu, tá? E aqui vocês podem ver... Aqui está a descrição do aparelho. Olha só aqui, ó. 64 bits, estão vendo aqui? Olha lá, 64 bits. Então esse processador aqui mais moderno é 64 bits. Já está pronto para o futuro, tá? Resolução de 540 por 960 é um pouco menor do que a resolução do Moto G da segunda geração. Portanto, esse aparelho tende a ser um pouco mais rápido do que o Moto G segunda geração em jogos, tá? Como ele já tem um processador invocadinho, né? E tem uma resolução baixa, a tendência é que ele desempenhe muito bem em jogos em geral, principalmente para a faixa de preço dele. Eu não curto muito baixar jogos para mostrar em review, que eu acho que gasta muito tempo. Mas em geral a regra é a seguinte: se roda no Motorola G segunda geração, no Motorola E segunda geração vai rodar no mínimo igual, se não mais rápido. Então, se você tem alguma dúvida, tal jogo roda no meu celular, nesse celular ou não, procura algum amigo, com certeza você conhece alguém que tem um Motorola G. Procure alguém que tem um Motorola G e roda o jogo que você quer testar no Motorola G do seu amigo. Se funcionar bem, você já sabe que nesse E2 também vai rodar bem, tá? Então, só a título de curiosidade, aqui vai um Dead Trigger 2, tá? Só para vocês verem mesmo rodando. O que mais é legal aqui é a tela IPS, que dá uma boa qualidade, tá? O alto-falante só tem de um lado, não é estéreo, portanto, igual no Motorola G. Então tá aí, joguinho para vocês verem. Vamos sair do jogo. Veja como ele saiu rapidamente do jogo. Então o aparelho está bem espertinho mesmo. Vamos fechar aqui tudo que está aberto. O aparelho está bem espertinho. Estou gostando bastante dele. E o que eu mais gostei nele de tudo foi, em primeiro lugar, a tela, porque tem uma tela muito boa para a faixa de preço. E em segundo lugar, os 16 GB. Porque com 16 GB de armazenamento, lembrando que existe versão com 8, tá? Essa aqui é a versão mais topzinha. Com 16 GB de armazenamento, você pode instalar muitos aplicativos sem dor de cabeça. Joga tudo para o cartão de memória, a parte de músicas e fotos, e deixa a memória interna dele só para você instalar mesmo aplicativos. Dá para instalar muita coisa. Eu nunca consegui lotar 16 GB de instalação, tá? Vou colocar aqui num trailer qualquer só para vocês verem a qualidade da tela. Esse aqui eu acho que é em HD, vamos ver. Ele não está mostrando agora a opção aqui, mas dá para vocês perceberem a qualidade da tela. O alto-falante, apesar de ser só um, é muito bom também. Olha o ângulo de visão da tela. Vamos apagar aqui a luz para vocês verem. Ó.
Então, muito boa a tela dele, muito rápido. Vocês veem que eu alterno entre aplicativos, saio, entro com uma velocidade muito boa. Lembra até aparelhos mais caros, tá? Então, ó, posso aumentar o brilho aqui para melhorar ainda mais o ângulo de visão. Então, é um aparelho que não tem muito o que dizer. É muito fácil falar do Motorola E segunda geração, porque ele entrega muito por quase nada. Custou esse aqui, pra mim, hoje é dia 24/7/2015, comprei no Ponto Frio, online, numa promoção, paguei 420. Se você estiver vendo esse vídeo mais no futuro, deve estar mais barato ainda enquanto você está vendo esse vídeo. Então, a linha E é uma linha que tem um custo-benefício muito bom. Inclusive, o custo versus benefício da linha E é melhor do que o da G. Porque o Motorola G sempre está com um preço muito próximo de um celular top de linha. E não é top o G, né? Agora o E está bem distante dos tops. Ele está na faixa de preço dos baratinhos mesmo. E entrega muita coisa mesmo sendo baratinho. Tá? Deixa eu tentar trocar o canal aqui. Aqui o sinal da TV digital é fraco mesmo. Não é culpa do celular não, tá? Com qualquer aparelho ele fica meio fraco. Tá aí então, TV digital também funcionando. Aqui é a anteninha da TV. Se você não tiver a anteninha, se você usar o fone de ouvido também como antena. E vamos trocar agora essa parte aqui para vocês verem como é que fica. Que ele tem a preta e tem a roxinha aqui. Eu vou tirar, então. Ó, tá saindo aqui então, ó. É meio difícil no começo de aprender a tirar, porque ela é bem firme, tá? Então, quando sai essa lateralzinha aqui, que é a Motorola Band, que eles chamam, sai também o acabamento dos botões, ou seja, se um dia o botão descorar, é só comprar outra dessa que você vai recuperar. Aqui fica uma etiquetinha para você ver o e-mail do aparelho, e do outro lado fica a entrada dos chips e do cartão microSD, tá? Então eles ficam todos escondidos por baixo dessa band, que eles chamam, tá? Então tem aqui a roxinha, né? Tem essa aqui que acho que é ciano o nome dessa cor, não sei. E vou pôr a preta então agora. A traseira não sai igual na versão 1. Por isso que você personaliza só trocando a lateral, uma espéciezinha de bumper. Porque a traseira não sai igual na versão 1. Pronto. Tá instaladinho aqui. E aí está o nosso bichão. Um celularzinho com um tamanho bem legal, 4,5 polegadas. E o preço realmente sensacional. Então, vamos à conclusão. Minha nota para esse aparelhinho é 10. Ele é sensacional, mas eu só recomendo nas seguintes condições. Eu não acho que vale a pena a versão 3G com 8 GB, sem TV, a versão básica. Pegue logo a versão completa, porque R$100 a mais, que é geralmente a diferença, não paga a diferença de qualidade da versão top, tá? 16 GB, 4G, processador melhor, essas Motorola Bands, a TV, tudo isso vale mais que R$100, que é a diferença entre os dois. Então, pegue a versão top, 4G, 2 chips, não pegue a versão básica, tá? E a segunda coisa é fique esperto, porque vai ser lançado o Motorola G terceira geração e o Motorola G segunda geração vai cair de preço. Então, tome cuidado, porque o Motorola G segunda geração 4G é melhor que esse aparelho. O Motorola G tem 5 polegadas em vez de 4,5, 2 alto-falantes e câmera melhor com flash, tá? Essa é a diferença do G para o E, tá? Então, repetindo, diferença do G para o E. O G tem 2 alto-falantes, tela maior e câmera melhor. Só, desempenho esse aqui é a mesma coisa ou até ganha do G, tá? Então, fique esperto, não pague muito no E. O objetivo do E é justamente ser custo versus benefício. Hoje, 24/7/2015, eu consegui essa versão completíssima por 420. Você que estiver vendo no futuro vai pagar isso ou menos, tá? Então, se for parcelar, a gente tolera até uns 450 por aí. Acima disso, já fique esperto que você pode conseguir o G, talvez até da terceira geração no futuro. Então,
Só tome cuidado com isso. O Motorola E é um aparelho muito bom, mas ele é um aparelho feito para custo versus benefício. Então, pague o preço de custo versus benefício. Passando de R$ 500, ele deixa de ser interessante, ok? E uma dica aí para quem for mais leigo, se você está pensando em comprar um celular para o seu filho e o orçamento está apertado, dê tranquilamente o Motorola E segunda geração completinho. É mais do que suficiente para a maioria dos usuários, tá? Poucos são os usuários que tiram proveito de um celular melhor do que esse. A maioria compra só por modismo, tá? Mas um aparelho como esse é suficiente para a maioria da população, tá? O resto é mais modismo e uma pequena parcela realmente utiliza os recursos de um aparelho mais caro. Então, se você for dar para o seu filho, esse aparelho já vai dar conta do recado. Só lembre de pegar a versão completa, mais uma vez dizendo, porque jovens instalam muito aplicativo e 16 GB vai ser bastante interessante. Inclusive, ele é mais interessante do que um Moto G de 8 GB, por exemplo. E, além de tudo, ele tem uma resolução de tela não muito alta, que é 540 por 960, então os jogos nele tendem a rodar mais rápido do que no G segunda geração, porque ele tem menos tela, tá? Então, é um processadorzinho legal para uma tela até que de baixa resolução. Isso significa um desempenho legal em jogos, ou seja, é perfeito para jovens esse aparelho, perfeito para a maioria das pessoas. Só quem realmente curte uma boa câmera que talvez não vá gostar dele, que a câmera realmente é o mais fraco aqui do conjunto, tá? Então, o aparelho, no geral, para a faixa de preço é nota 10. O ponto mais frágil dele, assim, é a questão da câmera mesmo. Apesar de ter melhorado muito, é a parte mais fraca do conjunto. Mas, mais uma vez repetindo, em minha opinião, Motorola E é uma linha mais legal do que a linha G. E eu recomendo para você e recomendo para você também dar de presente. Portanto, tá aí então Motorola E segunda geração completinho, tá? Não leve a versão básica, a diferença de preço não compensa, tá? Pegue a versão completinha, com 16 GB, TV digital e 4G. Não se esqueça que a versão 4G tem um processador melhor do que o da 3G. É isso aí então, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa me escrevam. Eu sou o Octavio Hermetti, estou aí de olho também acompanhando as novidades. Em breve deve ser lançado o Motorola G terceira geração. E aí vamos ver o que vai acontecer com o preço desse aqui com o G da segunda. Ok? É isso aí, amigos. Um abraço e valeu!